Olá, turma, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário aí que você está assistindo, né? Essa nossa leitura. Glória a Deus por mais um dia, por mais um tempo que nós vamos estar aqui com o Senhor, né? E glória a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a nossa leitura. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Nós já estamos aí caminhando há quase 5 meses completos, Pai, na Tua presença, debaixo da Tua palavra, entendendo, compreendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar na Tua palavra. E nós queremos te dizer, Jesus, nos ajuda a caminhar durante todo esse ano, esteja conosco, vai conosco, nos dirigindo, nos fazendo compreender as verdades espirituais contidas na Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos revelar, aquilo que faz com que o nosso espírito seja realmente transformado à imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, Jesus, pela metanoia que o Senhor vai fazendo na nossa mente cauterizada nesse mundo, nesse sistema, Pai. Mas a Tua palavra, ela é poderosa para nos lavar, nos limpar, nos purificar, Jesus, e nos transformar na imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai, que nós já estamos caminhando aí para o final de semana, hoje já é sexta-feira, e nós somos muito gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito essa semana. Obrigada, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Então, semana 20, dia 5, né? Sexta-feira. Semana 20, dia 5, sexta-feira. Hoje é dia 12 de maio, né? Nós estamos caminhando aí para o final de semana. Final de semana aí cheio de muita família reunida para a glória do Senhor. Dia das Mães, né? Domingo. E nós vamos estar juntos aqui também meditando na palavra, mesmo com esse final de semana agitado aí com o Dia das Mães. Segundo Samuel, capítulo 10 é o nosso primeiro texto. E depois 1 Crônicas 19, que provavelmente é o mesmo texto, ou é um texto que tem relação com esse texto. Então, segundo Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Algum tempo depois morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Anum subiu ao trono em seu lugar. E Davi pensou: vou usar de bondade para com Anum, porque o seu pai Naás sempre me tratou muito bem. E Davi enviou seus mensageiros levarem palavras de conforto a Anum pela morte do seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Amon, os oficiais amonitas disseram a Anum, seu senhor: pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma, Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi, também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados, e mandou-lhes dizer: fiquem na cidade de Jericó e só retornem quando a barba estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e atraído a ira de Davi. Então contrataram 20.000 homens dos sírios, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em 2 frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e sob o seu comando enfrentaram os sírios nos campos. Os restantes do exército, sob o comando do seu irmão Abissai, posicionou-se contra os amonitas, que defendiam os portões da cidade. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei, e então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade são muito fortes para você e seus homens, eu virei em seu auxílio. Coragem, temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Quando Joabe e suas tropas começaram o ataque,
os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joabe nos campos, começaram a fugir também de seu irmão Abissai e se fecharam na cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Juntaram-se a eles mais soldados sírios que Hadadezer mandou trazer do outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Elã sob o cuidado de Sobaque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu o seu exército, atravessou o Jordão e saiu para atacar Elã, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou no campo 700 sírios de carro de guerra e 400.000 sírios da cavalaria, incluindo o comandante Sobaque. Quando os reis aliados de Hadadezer viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e tornaram seus servos. Dali em diante, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Então, isso fala de uma batalha, né, entre o Império Sírio e mais alguns aliados, né, da Síria, que acharam, na verdade, dos amonitas, perdão, né? Os sírios vieram em auxílio aos amonitas, porque eles pensaram que Davi estava incitando a guerra, enviando homens para saudar o luto, né, do filho do rei Naás, que era o rei amonita, né? Então, houve uma guerra simplesmente por falta de entendimento, por falta de sabedoria por parte desse rei que estava tomando posse em Amon, chamado Anum. Ele achou que Davi estava simplesmente desejando espiar a terra para atacá-lo, quando na verdade Davi queria paz nesse momento já sobre o seu reino. 1 Crônicas 19, muito provavelmente é o mesmo texto, contado aí dentro do livro de Crônicas. Vamos lá? 1 Crônicas 19, diz assim: Quando morreu Naás, rei de Amon, seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Vou ser bondoso com Anum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi mandou mensageiros dizer a Anum que sentia muito pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolarem Anum, os auxiliares amonitas disseram ao rei: Não vá se enganar pensando que Davi mandou esses homens para consolar o seu pai. Eles estão aqui como espiões para depois entrarem e conquistarem o país. Então o rei Anum prendeu os mensageiros do rei Davi, rapando a barba deles e cortando a roupa deles até as nádegas, e mandou os homens de volta a Davi, passando vergonha. Quando Davi soube do que havia acontecido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido envergonhados, e mandou dizer a eles: Fiquem em Jericó, até que a barba cresça, então voltem para casa. Quando o rei Anum e os amonitas perceberam que haviam desagradado Davi, contrataram carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Arã, Maacá e de Zobá, por 35 toneladas de prata. Contrataram 32.000 carros e seus cavaleiros, e também conseguiram que o rei de Maaca e todo o seu exército viessem ajudá-los. Esses soldados acamparam em Medebá, e a eles se juntaram os soldados amonitas, que o rei Anum havia chamado das cidades do seu reino. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e os soldados mais valentes de Israel para combater o inimigo. O exército de Amon saiu e ficou em posição de combate nas portas da cidade de Medebá. Enquanto isso, os reis contratados com seus soldados ficaram fora no campo. Quando Joabe descobriu que ele tinha soldados inimigos pela frente e pelas costas, dividiu seu exército e mandou um grupo posicionar-se contra os sírios, e o outro grupo de homens, chefiado pelo seu irmão Abissai, se posicionou contra os amonitas. Se os sírios forem fortes demais para mim, você vem me ajudar, disse Joabe ao seu irmão Abissai. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudar você. Seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que achar melhor. Então Joabe e seus soldados atacaram os sírios, e os sírios fugiram dele. Quando os amonitas, atacados pelos soldados de Abissai, viram que os sírios estavam fugindo,
também fugiram e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados, os sírios enviaram mensageiros para trazer mais soldados do leste do rio Eufrates, chefiados pessoalmente por Sofaque, comandante do exército do rei Hadadezer. Quando estas notícias chegaram a Davi, ele reuniu todo Israel, atravessaram o rio Jordão e colocaram-se em posição de batalha contra os sírios, esperando o ataque. Quando iniciou o combate, os sírios fugiram outra vez diante de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados que marcharam a pé. Também matou Sofaque, comandante do exército sírio. Quando os servos do rei Hadadezer viram que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram um acordo de paz com Davi e se sujeitaram a ele, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Então, sim, o texto é o mesmo, né, contado tanto no livro de Samuel, que é o acontecimento, a cronologia, né, e o livro de Crônicas serve como se fosse um livro de histórias do povo de Israel. Por isso que também conta as mesmas histórias, né? Quem está fazendo o livro de Crônicas é como se fosse um livro das histórias de Israel. E o livro de Samuel são os acontecimentos reais, o momento em que está acontecendo as batalhas e tudo mais. Então, por isso que o texto acaba se encontrando, né? E na ordem cronológica, a gente vai colocando os textos sempre em paralelo, em conjunto, né? Para ir vendo os mesmos textos nos livros diferentes. Salmo de número 20, a gente termina com um salmo hoje, de número 20. Vamos lá para o livro de Salmos. Salmos de número 20. Diz assim, Davi dizendo: no dia em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas, em perfeita segurança. Que ele lhe mande socorro do santuário onde vive, no Monte Sião. Lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares em nome do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê tudo quanto você pediu a ele. Tenha plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, ele lhe responde. Ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles perdem as forças e caem, nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso Rei, responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Então, é um salmo que Davi escreve sobre a confiança, né? Em quem nós devemos realmente colocar a nossa confiança, no Senhor dos Exércitos, naquele que realmente dá vitória ao seu escolhido, aqueles que estão obedecendo a ele, aqueles que estão realmente buscando a sua direção em todas as coisas. Então, o Senhor sempre livrou o seu povo quando eles estavam debaixo de uma batalha, aonde a afronta não tinha a ver com o povo de Israel, mas com o Deus de Israel. Então Deus sempre vem e intervém quando os nossos inimigos, principalmente espirituais, eles se levantam contra nós, querendo atacar a nossa vida, mas primeiramente eles querem atacar o nosso Deus. E essa é a diferença daqueles que confiam então no Senhor, porque Ele vai vir em auxílio, Ele vai vir em socorro, porque Ele luta as guerras dos nossos inimigos, né? Contra os nossos inimigos, na verdade, né? Ele está sempre lutando no favor dos seus filhos, do seu povo. É isso que o texto bíblico vai sempre dizendo para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais um dia aqui na nossa leitura, né? Para honra e glória do Senhor. Amanhã já é sábado e a gente vai estar aqui com alguns salmos amanhã, e domingo a gente volta para Samuel e para Crônicas novamente, continuando aí os textos bíblicos. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo final de semana para vocês. Aproveitem muito, muito, muito para estar em família, para curtirem a família de vocês, para deixar o Espírito Santo realmente mover no meio da família, da casa de vocês. Se alegrem com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus está fazendo. Reúnam a família, estejam em família e deixem que o Espírito Santo celebre junto com vocês esse momento tão precioso, que é uma data comemorativa aí para nós, né, que é o Dia das Mães. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.